Oi, eu sou o Plínio, eu estou em processo de Kundalini há quase 2 anos. Aí. E eu vou estar explicando para vocês como foi o meu processo, como foi o desenvolvimento para chegar até a Kundalini. Também sou adepto à meditação, vou explicar como eu meditei, todos os entendimentos. Vou estar explicando também a subida da Kundalini, que é bem dolorosa, vou estar passando para vocês. A abertura do terceiro olho, que é quando você começa a entender a realidade, começa a ter o entendimento das coisas, todas as experiências, todos os entendimentos que trazem, né? Porque depois que abre-se o terceiro olho é muito aprendizado. Então eu vou estar trazendo isso tudo para vocês, como foi todo o meu processo. Eu era uma pessoa assim bem desarmonizada, bebia, fumava, usava drogas, sedentário e levava essa vida, né? Só que isso também trazia muito sofrimento. Eu tinha um TDAH elevado, então eu tinha um turbilhão na mente, a mente muito rápida, muitos pensamentos, muito tudo. Então ela estava sempre indo para o passado ou para o futuro, né? Porque o ego ele nunca está presente. E então isso gerava muitas emoções, era depressão, inquietude, ansiedade, sabe? Muito refém da mente, refém dos pensamentos. Eu não entendia naquela época que eu não era mente. Então isso tinha muitas emoções muito negativas. E conforme foi indo, né, eu já não suportava mais aquela vida, assim. E meu irmão estava nessa caminhada das medicinas da floresta, da ayahuasca, e eu via a nítida transformação dele, assim, para uma pessoa melhor, mais harmônica. E eu comecei ali a cogitar ter uma experiência com ayahuasca, né? Me recordo de ver um vídeo no YouTube de uma moça contando a experiência dela e eu chorar bastante. E a partir dali eu decidi que eu ia ter minha experiência com ayahuasca, assim, com muito medo, bastante medo mesmo, assim, que é o desconhecido traz muito medo, né? Na época eu não entendia que que o medo é só um pensamento. Então eu fui para essa experiência, assim, tinha a moça que conduzia a casa, aquela madrinha Letícia, e era o Instituto Céu Filhos da Rainha, hoje não existe mais, e mais ali um irmão ajudando. E esse lugar era assim, bem no meio do mato, assim, tinha um espaço grande lá, assim, uma energia muito boa, de muita paz, bem no pé do morro da Atlântica. E, bom, iniciou-se ali, né? Eu tomei o primeiro cálice e não sentia muita coisa, né? A coisa foi indo, as músicas tocando, né? Os rituais são sempre com músicas. E, bom, na segunda parte já comecei a sentir o efeito, né? Que eu já tomei a segunda dose. E a ayahuasca ela ativa muita sensibilidade, né? Você não deixa de ficar consciente, você está todo o tempo consciente, mas você fica muito sensível ao som, todos os sentidos ficam muito aguçados. E ali eu pedi para deitar. Eu deitei ali, comecei já a ver uns padrões geométricos, bastante padrões geométricos e tudo. Era que eu fui envolvido naquilo, assim, muito louco aquela experiência. E eu deitei ali, fiquei um tempo e, assim, e a medicina ela conversa, né? Assim, na época eu achava que era medicina, assim, como todo mundo que vai consagrar ayahuasca acha que é a ayahuasca que fala com você, assim. Após a abertura do terceiro olho, eu tive outro entendimento ali, que são suas próprias entidades que vão te caminhando e falando com você. Então eu fiquei ali deitado e ela falou assim, você acha que você vai me alcançar desse jeito? Volta para a cadeira agora, assim. Tinha começado sentado na cadeira, né? E eu voltei para a cadeira e ali ela começou a me ensinar a meditar. E então ela mandava eu prestar atenção na batida do tambor, essa parte estava rolando era xamânica. Prestar atenção na batida do tambor, desacelerar minha respiração, né? E postura, coluna ereta. E prosseguiu ali, né? E eu comecei a me sentir como se estivesse dentro de uma casca de ovo, assim, algo me puxava para fora. Então aquilo foi indo e eu lutando para não sair, e me puxando, me puxando, me puxando, sabe? E quando foi, teve um momento que eu me rendi
Então, tirou do corpo ali e eu me vi ali meditando, assim, fora do corpo. Eu era ateu, assim, era punk, né, ateu, então não tinha crença em nada, assim, religioso. E então me tirou do corpo ali, e eu me vi, assustei, voltei pro corpo, e nessa que ele me tirou do corpo, eu senti assim que tudo ia se esvaindo, sabe? Aquela coisa de padrão de sociedade, se preocupar com o que os outros pensam, né? Tipo, as crenças limitantes do que eu estava ali inserido, né? Aquela camada de ego que eu estava inserido. Ah, então, eu voltei pasmo, sim, sem entender muita coisa, e continuou a cerimônia, né? Terceira parte. E eu tinha os problemas emocionais, assim, alguns traumas, algumas coisas, tinha alguns problemas com minha mãe, principalmente. Então, ali naquela experiência, mostrava o quanto eu era egoísta, sabe? O quanto, às vezes, minha mãe precisava de alguma coisa e eu, por ter essa mágoa, não ajudava, sabe? Então, ali já começou a mudar muito, até a cura, assim, para essa mágoa que eu tinha. E, bom, prosseguiu-se, né? Eu voltei lá a segunda vez, no próximo mês, né? No mês seguinte. E a primeira vez eu fui com o intuito de parar de beber. E, bom, aí eu voltei para casa, muito fascinado com todo aquele universo, né? Com o universo xamânico é muito legal, assim. Então, já escutando as músicas da ayahuasca, tentando meditar, mas assim, sem muito sucesso, ficava 10 minutos no máximo, e me faltava disciplina, né? Então, eu tive recaídas com álcool, com droga, com cigarro, tudo de novo. E fui ter minha segunda experiência, e lá eu tomei a primeira peia da ayahuasca. Eu comecei, ela me mostrou, né? Ela não, os espíritos ali, o quanto eu judiava do meu corpo, o quanto eu era negligente com o meu corpo, o quanto eu não respeitava o meu corpo, né? Bebia, fumava, dormia mal, não me alimentava bem, era sedentário, e eu sentia tudo aquilo no corpo, assim, suava, e me recorda assim, de ser muito difícil, mas é como eles falam, né? Essas cerimônias, essas peias, que é onde você aprende, né? E eu me lembro de terminar ali chorando copiosamente, assim, copiosamente. Depois tem a partilha, eu chorava de novo e eu voltei sair daquela experiência uma outra pessoa, assim. Parei de beber, parei de fumar, parei de usar drogas, comecei a meditar, comecei a ir para academia, assim, virei outra pessoa, literalmente. Comecei a me disciplinar. A partir dali eu comecei a levar a meditação muito a sério, assim, ficar mais disciplinado. Então eu sentava para meditar, ainda com dificuldade, né? Então eu ficava ali, começava a coçar a mente, porque assim, o ego ele fica tentando te tirar toda hora, né? Não, tirando sua atenção toda hora. Então eu começava a coçar, começava a me mexer, mas eu fui me doutrinando e vencendo essas barreiras, sabe? O ponto como se medita é bem importante, porque é ali que você, se nada contra a meditação guiada, tá, gente? Mas assim, ela não vai resolver seu problema. Então, quando você senta para meditar, coluna ereta, lugar limpo. Na época eu colocava mantra, né? Eu tinha a mente muito rápida, eu comecei estando, colocava um mantra de fundo e ia meditando. Então eu ficava ali no eu sou, entendeu? Mentalmente, e observando o pensamento, assim. Me apegava a um pensamento, eu já voltava de novo à concentração na respiração e falando mentalmente. Meditar é sobre observar os pensamentos, não é sobre não pensar. É sobre observar e depois não se identificar com ele. Então, quando você se apega a um pensamento, você volta a atenção para a respiração, para você aprender a ter concentração. E mantrar o eu sou faz com que você só tenha um pensamento em mente, os outros não acessem. Isso intuitivamente ali eu já fazia, assim, sem ter estudado sobre meditação, sem nada, assim, já tem um guru interno, assim. O Shiva ele sempre me conduziu, eu só vim entender isso uns anos atrás, mas ele já era o Shiva, já me guiando nas meditações.
Que tanto é que depois eu fui estudar sobre meditação depois de um ano e tudo que explicava lá, que ensinava, já era o que eu praticava, assim. Então eu comecei a me harmonizar ali, sabe? Porque, assim, no início era bem difícil, porque não... a atenção tá sempre para fora, né? Você está com a mente, acostumada com a mente com a atenção sempre para fora, né? Nunca para enxergar dentro, porque, tipo, tinha muita coisa para ser corrigida dentro, muita incoerência do que se fala, do que se pensa, como se age, muitos traumas não resolvidos, muita coisa embaixo do tapete, muita sujeira embaixo do tapete. Então eu fui ali, ficava 20 minutos, 30, com um mês e meio aí eu já ficava em torno de 40, 50 minutos, isso foi aumentando. E eu comecei a perceber também que quando eu estava estressado, eu voltava, sentava, meditava, aquilo passava. Então eu já comecei a entrar em harmonia, ficar mais harmonizado, sabe? As emoções começaram a se regularizar, a mente começou a ficar um pouco mais calma, assim, porque assim, na época eu tinha o TDAH, tinha tudo isso que eu falei, TDAH, inquietude, ansiedade. Essas doenças da mente você resolve todas com meditação. Meditando do jeito que eu estou compartilhando com vocês, vocês conseguem curar tudo isso, porque assim, a medicina hoje em dia ela trata o sintoma, não a causa, né? Então ali já comecei a me harmonizar, assim, bastante, e a coisa foi indo, eu comecei a me aplicar mais nas meditações, comecei a entender as emoções, não me identificar tanto com os pensamentos, e eu terminava essas meditações com muita paz, assim, aquele sentimento de leveza, e eu também vinha reprogramando minha mente. Então toda noite eu ficava escutando aquelas afirmações, entendeu? Do Hélio Couto, outras que tem também no YouTube, para reprogramar meu subconsciente, porque assim, eu era muito pessimista, sabe? Achava que nada ia dar certo para mim, muito refém da mente, muito identificado com esses egos, né? Então eu dormia sempre, deixar aquilo repetindo, e ia dormir toda noite, assim, foi bem rápido, viu? Isso funciona muito, porque você começa a mudar os padrões. Então aí é a base para a ascensão da Kundalini. Essas práticas foram intensificando, eu já ficava ali 2 horas, entendeu? Já começava a entender da harmonia, porque da paz, né? A paz são camadas de paz. Você vai atingindo camadas, dentro dessa camada de paz você vai encontrar a felicidade, que ela é constante. E depois, dentro dessa felicidade, ela vai se expandindo também, você vai atingindo camadas e trisca no amor ali, que é onde eu chego às vezes. Bom, eu comecei a meditar e eu comecei a entender que eu não sentia nada. Eu não tinha emoções, não sentia nada, literalmente. Era como se fosse um pedaço de madeira seco, com essas práticas longas. E foi aí que eu comecei a entender que eu tinha que abrir os chakras, assim. Eu sempre senti meu chakra coronário, desde que eu comecei. Então ali eu sentia a energia vindo de cima, entrando nele. E assim, logo no primeiro mês já sentia pressão no terceiro olho. Bom, aí eu comecei a abrir os chakras ali, que era rodando um vórtex, um redemoinho, sentido horário, em cada 10 minutos. Eu fazia isso todo dia. E comecei a entender também que a cada 2 pensamentos existe uma pausa. E essa pausa somos nós até então, né? Que ali é o observador silencioso, né? Aquele que não julga nem nada, que é onde você vai entrar em estados de paz. Eu tentava me fixar sempre ali, né? Eu já via assim que dentro das meditações eu conseguia ficar ali 2 minutos sem pensar em nada. Então já estava abrindo já esse espaço já no observador. Bom, porém eu não sentia nada, né? Então eu comecei a ir nessa cerimônia de ayahuasca para abrir os chakras. Foi ali que eu abri meu chakra cardíaco e o plexo solar. E fazendo em casa todos os dias, né? Todos meditando. Aos finais de semana eu já meditava 3 horas. Numa dessas meditações, eu estava em casa sozinha no sábado, estava um silêncio, assim. E eu sentei para meditar ali e comecei a concentrar energia aqui no chakra cardíaco e fazer o redemoinho, né? E ele foi indo, foi crescendo e gerando uma pressão. De repente ele já estava de um lado ao outro do bico do peito, sabe aquela coisa grande? E
foi crescendo, crescendo, crescendo. Quando eu vi, já estava maior que eu e um peso muito grande, assim, muito forte no chakra. Muito pesado mesmo, porque para respirar ficava difícil. E aquilo crescendo, crescendo, e estava maior que eu, assim. E eu me assustei. Isso eu fiquei 3 horas meditando e fazendo isso, né? Direto. E eu me assustei e levantei, e aquilo continuou ainda por meia hora. E eu sem entender nada. Fiquei um bom tempo sem entender o que foi isso. Aí, estudando, eu fui lendo as experiências dos yogis, né? E ali é quando você purifica o chakra cardíaco, quando você fica com o coração puro, né? Que é quando você dá ascensão, a base para a Kundalini subir. Essa é a base, assim, quando você tem o coração puro. Então ali purificou o chakra cardíaco. E eu entrei em profunda paz depois dessa experiência, assim, profunda paz. Nada jamais me abalava, sabe? Parece que tinha arrancado todo o peso e era muita paz, assim. Já conseguia ficar em paz, não plena. E antes disso também eu comecei a entender que jogando essa energia aqui pro lado esquerdo do peito, você desacelera o coração, você fica girando um vórtice aqui bem no coração e mantrando ali, eu sou, em torno de 30, 40 minutos. Esse batimento ele vai desacelerar. Ele vai desacelerar e vai... E o batimento você quase não sente ele mais. E ali você entra num estado de paz muito bom. É viciante aquilo. E ele se perpetua ali por 1 a 2 dias. Então eu comecei a ficar viciado nesse estado. Assim. Começava a já disparar, tipo, coração, essas coisas, e já voltava lá. Porque assim, nesse estado, o coração não dispara mais, não tem angústia, não tem adrenalina, você está sempre em paz, pleno, assim, muito gostoso. Enfim, é assim que começa a minha caminhada, dando ascensão aí para Kundalini, né? Foi a partir dessa purificação ali, que é quando equilibra essa energia masculina e feminina, esse yin e o yang, né? O pessoal fala, ou orixá masculino e feminino, ou hermafrodita alquímico, como diz os alquimistas, né?